queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves, no município de Imperatriz. Como falamos na aula passada, a gente falou sobre as bactérias. O que era uma bactéria? Uma bactéria delimitada por uma membrana. Externamente à membrana a gente tem uma parede celular que dá proteção para essa célula, para essa bactéria. A gente tem um flagelo que auxilia na locomoção, deslocamento dessa bactéria. E temos também internamente a membrana do citoplasma. E esse citoplasma abriga o material genético dessa célula, que é de grande importância para todos os seres vivos, o material genético. Então a gente falou também que a bactéria é uma célula procariótica, ou seja, o material genético dela está solto no citoplasma, não tem uma membrana delimitando esse material. Falamos também sobre a importância das bactérias, falamos que ela tem importância para a flora intestinal, tem importância ecológica para a decomposição, tem importância industrial também na produção de alimentos e tem uma grande importância com relação à saúde também, porque algumas bactérias causam doenças. Então a gente vai falar agora sobre as doenças causadas por bactérias. Então, a maioria das bactérias não causam doenças, porque conforme a gente falou, a maioria das bactérias elas são benéficas, porque elas são de interesse industrial, para a produção de laticínios, produção de é, produtos industriais que tem o leite como produto principal, por exemplo, iogurte, queijo, coalhada e por aí vai. Essas bactérias ela têm muita importância nessa indústria e para a economia. E tem também uma importância para a ecológica, realizando a decomposição. Mas algumas delas podem sim causar doenças. Por exemplo, a gente tem a tuberculose, que é causada por bactérias. Temos o tétano, causado pelo Clostridium tetani. O botulismo, que é causado pelo Clostridium botulino. A hanseníase. A gente tem a cólera, que é o Vibrio cholerae, que causa a cólera, a meningite e a pneumonia. Ou seja, todas essas doenças aí, elas são causadas por bactérias. Mas vocês observam que a gente tem 3 destacadas em amarelo. Ou seja, são 3 doenças que a gente vai estudar mais a fundo para vocês entenderem um pouco mais sobre essas doenças. Ah, são só essas doenças que são causadas por bactérias? Não. Existem inúmeras doenças causadas por bactérias. Essas são apenas alguns exemplos de doenças causadas por bactérias. A gente vai ver até somente 3, porque se a gente fosse observar todas as doenças, a gente vai passar uma infinidade falando sobre doenças, sintomas, tratamento, como evitar essas coisas. Então a gente vai ver apenas 3 para a gente ter uma noção aí de quais são os sintomas, como é tratado, qual tipo de bactéria que causa essa doença aí e ficar atento com essas doenças, ok? Mas isso não impede que você busque, estude sobre novas doenças causadas por bactérias. Então a primeira que a gente vai falar é sobre a tuberculose. A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Essa imagenzinha aqui é um exemplo de Mycobacterium tuberculose. Vocês olhando essa morfologia aqui, vocês conseguem lembrar qual a morfologia dela? Vocês lembram que a gente falou desse tipo de morfologia aqui? Qual é esse tipo aqui? Muito bem, acertaram. Esse tipo aqui é bacilo. Você vê que eles estão soltinhos ali, sozinho. Então, é uma colônia de bactérias? É uma colônia de bactérias. Qual o tipo de bacilo? Qual o tipo de bactéria? Já dei a resposta, né? Bacilo. Então, são bacilos que causam tuberculose. Esse tipo de bacilo foi reconhecido como causador da tuberculose por Robert Koch em 1882. Essa fotografia aqui ela foi tirada por microscopia eletrônica colorida artificialmente. Se é colorida artificialmente, significa dizer que a bactéria não tem essa cor. Essa coloração ela foi empregada para ficar melhor a visualização na microscopia eletrônica. Tem umas técnicas de laboratório que a gente utiliza para fazer coloração de bactéria. Vocês lembram que a gente falou da parede celular? Então a gente utiliza a parede celular para fazer coloração, porque à medida que você vai colocando os corantes, essa parede celular ela pode ficar colorida de diferentes cores. Pode ficar rosa, vermelha, alaranjada, lilás, mais clarinha, transparente, por aí vai. E a gente tem aqui uma ampliação de 11 mil vezes.
Então, o microscópio óptico, ele tem um aumento de até 1000 vezes, mais ou menos. E a microscopia eletrônica, ela tem um poder muito grande de ampliação. Você vê aqui, está aumentado. Isso aqui não é o tamanho da bactéria. O tamanho da bactéria você não consegue nem ver. Aqui está aumentado cerca de 11.000 vezes. Então, qual o principal sistema do corpo do organismo que é afetado pela tuberculose e pelo micobactéria tuberculose? É o sistema respiratório. Ou seja, os pulmões vão ser comprometidos e você vai ficar sentindo o quê? Febre, dores no peito, até porque os seus pulmões estão aqui na área do peito, pulmão esquerdo, pulmão esquerdo, pulmão direito. Você vai sentir tosse com secreção. Algumas vezes essa secreção pode ser sangue. Se tiver muito comprometido seus pulmões, quando você tossir, vai vir secreções. E essa secreção pode vir sangue mesmo se você tiver com a doença muito avançada. Se a pessoa tiver, né? Não vocês. Se a pessoa tiver com a doença muito avançada, perda de massa corporal, a pessoa começa a emagrecer, fica fraca porque está perdendo massa, tá ficando cada vez mais debilitada pela doença. Essa doença ela é contagiosa, ou seja, ela passa de uma pessoa para outra, transmitida pelo ar, pela saliva e contato direto com outras secreções, como suor, sangue. Então tem que ter muito cuidado com as pessoas. Então a tuberculose lá no passado ela era vista chamada de lepra. Então era muito complicado. As pessoas elas sofriam preconceito gigantesco. Elas eram totalmente isoladas para a pessoa não ter contato, para não pegar a doença, até porque ela é transmitida pelo ar. Então a pessoa que está cuidando de uma outra que está com tuberculose, ela tem que ter bastante cuidado, utilizar bastante proteção, equipamento de proteção para não se contaminar com a bactéria, porque isso pode desenvolver também nela a doença. Então é muito complicado você lidar com a situação. Tem tratamento, ele leva um certo tempo. Tem prevenção? Também tem prevenção. A prevenção é o que? É a vacina BCG. Lembra que a gente falou de vacina? Falamos, o que a vacina faz? Ela induz o sistema imunológico a produzir anticorpo para combater a doença quando ela chegar. Ou seja, você se previne. Você toma a vacina BCG lá quando você é criança, seu corpo vai criar uma célula de memória. Vocês lembram disso? Eu acredito que sim. Essa célula de memória vai ficar lá no seu organismo. Quando a micobactéria tuberculose chegar no seu organismo, o corpo já sabe, nossa, já tem um anticorpo pronto para defender. Essas células elas aumentam rapidamente, combate a micobactéria tuberculose e você não desenvolve a doença, porque você tomou a vacina e você desenvolveu a imunidade bem antes da doença chegar. Mas se você não toma vacina, você tem um grande risco de contrair a doença. E se você contrair a doença, você tem que fazer o tratamento sob prescrição médica. Você não pode se automedicar. O medicamento ele tem um certo tempo, tem os medicamentos corretos, a quantidade correta, porque antibiótico é muito complicado lidar com antibiótico. Se você toma antibiótico aí sem prescrição médica, você pode estar beneficiando essas bactérias, então tem que ter muito cuidado com isso. Então o tratamento é sempre sob prescrição médica, ter bastante cuidado. A pessoa que está cuidando de uma pessoa com tuberculose também tem que ter muito cuidado, ok? Uma segunda doença que a gente vai falar é o botulismo. O botulismo é causado pelo Clostridium botulinum. E o que causa o botulismo não é a bactéria, é a toxina que essa bactéria produz. Então tem que ter essa atenção aí. No caso da tuberculose, é o micobactéria tuberculose, é a bactéria que causa a doença. No caso do botulismo, não, a toxina, ela intoxica a pessoa. E o que ela pode causar? Ela vai produzir náuseas, vômitos e cólicas abdominais, porque a pessoa está contaminada, ela está intoxicada. Muitas vezes a gente chama de intoxicação alimentar, causada pelo Clostridium botulinum. Principalmente porque por produtos feitos sem cuidados de higiene. Ou seja, a pessoa não tem uma higiene, não tem higiene das embalagens, higiene das mãos, a higiene da bancada que você está trabalhando, do local que você está produzindo esse alimento. Então tem que ter muito cuidado com isso. As indústrias têm que ter muito cuidado com a higiene. Por quê? Principalmente em conserva de palmitos, conserva de cebolinha, de
pepino, todo aquele milho em conserva, azeitona em conserva, então todo esse material de conserva, também carne, embutidos e queijos, todo esse material ele pode vir contaminado com o Clostridium botulinum. Então tem que ter muito cuidado. Quando você vai no supermercado, que você olha é, os materiais enlatados, sempre quando você pega uma lata mesmo, você observa se ela está estufada. Se ela estiver estufada, é porque ela está com algum problema. Se tem alguma bactéria ali que está produzindo alguma coisa que ela está estufando. Geralmente, quando uma lata cai e tem uma ruptura, a bactéria ela consegue entrar. Nem sempre o produto ele veio com defeito de fábrica. Pode ser já após a fabricação que a bactéria conseguiu entrar porque teve alguma ruptura, alguma queda do produto e isso acaba contaminando esse material. E aí, quando você ingere, você vai ter esses problemas aqui, ó, náuseas, vômitos e cólicas, porque vai atingir diretamente o seu sistema digestivo. Por isso você vai ter cólicas no abdômen, você vai ter vômitos e náuseas causados pela toxina da bactéria, ok? E algumas vezes você pode ter paralisia muscular. E isso pode levar à morte. Por que a paralisia muscular pode levar à morte? Porque se você para os músculos do coração, se você para os músculos do sistema respiratório, já era. Não tem como, você não vai respirar e nem vai bater o coração. Então, pode levar à morte sim. Então, tem que ter muito cuidado com o botulismo, com esse material enlatado, esse material em conserva que é ingerido. Ter sempre o cuidado de analisar antes de consumir. E como combater? Através do soro antitoxina, ou seja, não tem prevenção. Não tem sistema, não tem vacina, não tem um meio de prevenção, não. O meio de prevenção tem. O meio de prevenção é você tomar cuidado, ter bastante higiene, tomar cuidado com o que você está se alimentando, com o que você está ingerindo. E tratamento é o que? Soro antitoxina. Lembra que a gente da tuberculose a gente falou que tinha vacina. Aqui não é vacina, aqui é soro. Você lembra que a gente falou de soro? O soro é produzido com o material, com a toxina, com o veneno, seja lá com o que for que o agente patológico cause, com o que ele produz. E aí você diz, é antitoxina, porque ela vai combater a toxina. E aí vai tirar essa toxina do seu organismo, ok? Aqui, ó, na imagem a gente tem um Clostridium botulino. Vocês lembram da morfologiazinha, né? Bacilo novamente. Então, é o bacilo que produz a toxina que vai causar o botulismo. Também uma fotografia de microscopia eletrônica, também colorida artificialmente, foi ampliada em cerca de 10.300 vezes. Ok? Uma outra, e a última doença que a gente vai falar, é a meningite bacteriana. A meningite bacteriana pode ser causada por até 3 bactérias. A Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza e Streptococcus pneumonia. Então, essas 3 bactérias aqui podem causar meningite. E fiquem atentos. A meningite ela pode ser bacteriana ou ela pode ser viral. No caso da viral, ela é causada por vírus. Essas 3 bactérias aqui causam meningite bacteriana, ok? O que ela causa? Inflamação das membranas que protegem o nosso sistema nervoso, que são chamadas de meninges. Ou seja, as nossas células nervosas, células do sistema nervoso, que transmite o impulso nervoso, que coordena todo o nosso organismo, tem uma membrana chamada de meninges. Essas meninges, elas inflamam quando essas bactérias entram no nosso organismo. Elas afetam diretamente essas meninges. Por isso, é chamado de meningite. Porque a meningite é o quê? A inflamação das meninges. Entenderam? Então, o que ela vai causar? Dores de cabeça, febre, rigidez no pescoço e vômito. Isso por quê? Porque todo o sistema nervoso vai ser afetado, então ele vai distribuir isso por todo o nosso organismo. Por isso que vai causar essa rigidez no pescoço e o vômito. E a meningite ela pode levar à morte também. E uma outra questão, é transmitido através do ar ou do contato direto com secreções do doente e com saliva ou secreção nasal. Então tem que ter bastante cuidado com pessoas que tenham meningite também, porque ela passa de uma pessoa para outra, é veiculada através do ar, então, e de contato direto com secreções. Um meio de prevenir, vacinação. Existe vacinação para meningite bacteriana, você toma também ali na infância, quando você é criança. E evitar ambientes pouco ventilados e com aglomeração de pessoas. A gente está passando por isso agora com uma outra questão, né, que é o do coronavírus. Então, evitar ambientes pouco ventilados e com aglomeração de pessoas quando
na presença de meningite. Por quê? Porque ela é veiculada através do ar. E o tratamento? O tratamento é feito com antibiótico. E a gente volta a falar: antibiótico sob prescrição médica. É ele que sabe qual é o medicamento, a dosagem correta, o horário correto e quanto tempo tomar. Não se toma antibiótico sem prescrição médica, ok? E saibam, bactéria é tratada com antibiótico. E o antibiótico na dosagem correta sob prescrição médica, porque do contrário você pode beneficiar a bactéria e ela vir ainda ficar ainda mais forte, causar doenças mais severas, ok? Então, ter muito cuidado com meningite bacteriana. Aqui a gente tem uma imagem da bactériazinha que causa, no caso a Neisseria meningitidis. Vocês lembram da morfologia que a gente falou? É o que? Cocos, não é isso? Ó, você vê aqui que tem um diplococos, ó. Cocos e por aí vai. Então, ó, os cocos são causadores da meningite bacteriana. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica também, colorida artificialmente também, e o aumento é de 17.100 vezes, ok? Finalizamos nossa aula por aqui. Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.